Que alegria, pastor Alexandre é um amigo querido que Deus tem me dado a alegria de participar, né, da caminhada. Pastor Elaine, né, a igreja. Alguém que não me conhece aqui, levanta a mão assim, deixa eu me apresentar. Todo mundo me conhece ali, meu nome é Josadac, eu sei que você já viu vários Josadacs aí, não é? Andando por Queimados, é algo muito fácil de encontrar, não é? Um Josadac é muito fácil, mas é uma alegria estar aqui com vocês, entender que essa igreja é tão viva e tem já no nome Reviver em Cristo, né? Eu louvo a Deus. Estou vendo a Verônica ali, eu vi seu filho aqui, eu falei, que legal, que bom ver vocês aqui, Deus abençoe em nome de Jesus. Hoje a gente celebra, essa igreja faz mais um ano de vida, e hoje nós podemos entender o seguinte: essa igreja não foi plantada aqui por acaso, Deus não colocou pessoas tão especiais, você aqui por acaso. Deus tem um plano. Nós olhamos para este bairro e entendemos, Deus tem um plano nesse lugar. Não é por acaso que essa igreja está agradecendo mais um ano, é porque Deus tem algo a fazer na sua vida e nessa comunidade. Eu creio. E eu creio que Deus está movendo algo grande, algo que você nem imagina. Eu creio que Deus está fazendo algo que você nem pode pensar o que será, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E o que nós temos que fazer? É isso que eu quero pensar nessa noite. A igreja, o que ela tem que fazer? Se nós cremos num Deus de poder, se nós sabemos que esse Deus disponibiliza para nós unção, o Espírito de Deus está aqui nesta noite, amém? Lembra que eu sou batista da Convenção Batista Brasileira, irmão. Você tem que dar um amém forte para eu pegar no tranco. O que a igreja representa? O que essa igreja deve ser? O que nós temos que pensar quando sairmos dessa celebração? O que vai mudar na nossa vida? E aí Deus fala: é tempo de buscar, é tempo de investir, é tempo de ir aos pés do Senhor, é tempo de clamar com fé, é tempo de entender que pode ter obstáculos, mas nós não vamos parar, nós vamos seguir em frente. Deus já tem uma palavra, Deus tem derramado visão sobre esta igreja, não é verdade? E nós vamos multiplicar. E quando isso acontece, consequências acontecem. Avivamento é derramado, mover de Deus acontece. E eu quero pensar com você hoje nas condições para um avivamento. Nós clamamos: Deus, derrama um avivamento. Que líderes se levantem, que as células se multipliquem, que os meu marido, meu esposo, os meus filhos, eles possam se encontrar com Jesus, que lá na minha vizinhança as pessoas possam ser atraídas por um testemunho vivo de um Cristo que renova, que transforma, que cura, que liberta. Nós cremos nisso. E aí Deus derrama um avivamento, mas tem condições. Eu queria falar sobre essas condições, pastor. O que Deus está falando para esta igreja, o que nós temos que fazer, quais são as condições para que tudo o que o pastor disse aqui, o planejamento, porque o prédio é apenas a consequência, o prédio é apenas a ponta do iceberg, porque na verdade as raízes são os nossos joelhos no chão, clamando: Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Então abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas, lá no capítulo 7, eu quero olhar para alguns versículos, o 19 ao 22. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 19 a 22. E se você quer escrever o tema da minha mensagem hoje, é as condições para o avivamento. A Bíblia diz assim: mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que eu dei a vocês, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, eu desarraigarei Israel de minha terra, que dei a vocês, e lançarei para longe da minha presença. Este templo que consagrei ao meu nome, farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. E todos os que passarem por esse templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por quê?
o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Qual é o contexto? A alegria do poder de Deus, a prosperidade do Senhor tinha alcançado o povo. Eles foram libertos do Egito, eles já não estavam mais andando em escravidão. O templo estava construído, vocês falaram sobre o templo. Ali eles estavam vivendo daquele ambiente consagrado. Eles estavam ali manifestando aquilo que Deus tinha colocado no coração deles. Mas parece que em algum momento eles acharam que estavam ricos demais. Eles acharam que o prédio, o templo já era o bastante. E eles começaram a andar de acordo com as suas vontades. Olharam para o lado, eles viram deuses, eles viram ali condições que eles não tinham imaginado. E começaram a namorar com o mundo. Quantas vezes eu e você, quando buscamos a Deus, quando estamos perdidos na caminhada, e Deus estende a sua mão e nos liberta, nos tira do vício, restaura o nosso casamento, abre uma porta de emprego, glória a Deus. Ele nos dá condições de prover a família, mas aí nós falamos: agora eu posso andar sozinho, agora eu posso fazer do meu jeito, agora eu posso realizar os meus sonhos. E a primeira coisa que a gente faz, nós esquecemos de Deus. Nós abandonamos a Deus, nós paramos de olhar para a Bíblia como suprimento, alimento. E então o Senhor diz a este povo que estava independente, que estava rico, próspero, diz: olha, eu não vos abençoarei. Está vendo a imponência do templo? Está vendo tudo que vocês receberam? Eu que dei para vocês, e eu vou retirar a minha mão sobre vocês. Triste é quando Deus retira a mão sobre as nossas vidas. Mas a minha oração é que hoje nós saímos daqui entendendo: Pai, obrigado pela bênção. Nós não queremos ir para lugar nenhum sem a Tua presença, sobre a Tua mão, sobre a nossa vida. Irmão, se realmente nós estamos aqui com um desejo profundo por um avivamento espiritual, nós devemos entender alguma coisa muito importante. Primeiro, o avivamento não é uma ação humana. O avivamento não é uma direção de um pastor, de uma igreja. O avivamento vem do céu. Que abra os céus e toque a terra. Enquanto a igreja fica dormindo, enquanto a igreja fica discutindo algumas ideias, alguns pensamentos humanos, carnais, eu vou dizer para você: nada vai acontecer. Mas quando o coração se abre, quando a humildade toca o nosso coração, Deus derrama, Deus opera milagres, o sobrenatural acontece. É uma igreja aberta ao Espírito Santo, é uma igreja que está atenta a ouvir a voz de Deus, uma igreja que busca em oração fervorosa. E aí tem o fundamento da fé. Isso nos impulsiona a servir, a divulgar o reino, a multiplicar com paixão. Quando nós falamos para alguém: Jesus mudou o meu ser, Jesus me transformou, Jesus é a minha alegria. Quando as pessoas olham para nós, não importa as circunstâncias, nós falamos: eu sei em quem eu tenho crido, e eu não tenho dúvida da vitória. Meus irmãos, avivamento não acontece de qualquer jeito. Não acontece de qualquer jeito. Deus está chamando, convocando um exército para orar. Deus está falando para cada um desta igreja: olha, vamos acreditar. A minha célula vai curar pessoas, libertar pessoas. Vamos acreditar, a minha célula vai multiplicar esse ano 3, 4, 5 vezes para a glória do Senhor. Vamos acreditar, este prédio, esse templo para ser construído, não vai durar muito tempo não, irmãos. Sabe por quê? É pela fé, não é porque eu quero, não é porque o pastor quer, é porque há poder no nome de Jesus. Deixa eu contar uma experiência. Lá do lado da igreja tem uma casa, eu até já compartilhei isso com o pastor Alexandre. E eles colocaram lá:
vende-se. E eu fui lá, eu quero comprar a casa, porque a casa, ela é parede com o prédio da nossa igreja. E eu fui lá perguntar, e aí, quanto vocês estão querendo? Eu quero comprar. Ele falou, pastor, se tiver 1 milhão, é sua. Pensei que era 50 mil, irmãos. 1 milhão. Aí eu baixei minha cabeça, voltei lá para o meu escritório na igreja, e Deus falou comigo o seguinte: quem disse que o dinheiro é seu? E quem disse que você precisa de dinheiro? É só acreditar, meu irmão. Tenha fé. E eu comecei a agir com fé. Voltei lá e disse para o moço o seguinte: olha, nós vamos comprar. Eu não tenho R$1, mas nós vamos comprar, porque Deus falou que esse lugar é nosso. Sexta-feira, no culto de homens, eu contei essa experiência. Eu falei, gente, a gente não tem R$1, mas Deus vai multiplicar. No final do culto, o irmão chegou, pastor, R$1 já tem, toma na sua mão. Ah, meu irmão, você está rindo? Eu falei, Deus, em nome de Jesus, esse R$1 vai multiplicar em 1 milhão, e nós vamos comprar aquela casa em nome de Jesus Cristo. Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Deus. E muitas vezes a gente fica pensando, ah, mas minha casa, eu não tenho palavra. Não é nada sobre a sua casa, sobre a tua palavra, é sobre o poder de Deus que está sobre você. Avivamento não é a igreja que produz, é Deus que derrama. E muitas vezes nós não acreditamos. Avivamento não acontece de qualquer jeito. Nós temos que começar a orar mais. Nós temos que passar vigílias em oração, meu irmão. Dia 26 tem vigília lá, 27. Se quiser, vai passar com a gente lá. Das 10 da noite às 6 da manhã. Vamos passar a noite. Vamos parar de querer ficar dormindo à noite. Vamos começar a orar. A gente acredita no Deus que responde. Vamos ministrar na vida das pessoas que estão enfermas. Peça a Deus que os cegos, ao entrar aqui, eles possam abrir os olhos. Eu creio. Que as pessoas que vierem sendo empurradas por cadeiras de roda, que elas possam se levantar e dar glória a Deus aqui nesse lugar. Eu creio. Meus irmãos, olhar para o texto, eu entendo que nós precisamos de tomar algumas decisões. E o texto que lemos nos faz pensar no versículo 14, que você conhece. Talvez quando eu falei, abra a Bíblia em 2 Coríntios 7, você falou, ele vai falar o 14. Mas olha a decisão. 2 Crônicas 7,14, ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Se você diz que é povo de Deus, começa a clamar, começa a acreditar, começa a declarar: Senhor, abra as portas. Começa a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor ouve a minha voz. Diz que esse povo vai até o Senhor e se humilha, diz: olha, a minha dependência é tua, Pai. O meu socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor, meu Deus. Ele se humilha aos pés do Pai e começa a orar, a buscar e toma uma decisão: pecado nunca mais. E aí a gente joga fora aquelas ideias que o mundo muitas vezes quer enxertar nas nossas vidas, os vícios. Muitas vezes as relações que nos afastam do Senhor, elas agora não têm mais lugar na nossa vida. Os pensamentos errados, as ideias erradas, elas são agora extirpadas em nome de Jesus. E aí nós entendemos o seguinte: avivamento é um momento de Deus na vida do povo. Ele que gera, Ele que faz que nós realmente sejamos o seu povo. Buscar intensamente, clamar pela presença, orar buscando a face, mudar por completo, dizer: pecado, eu não darei mais espaço, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus vai ouvir o clamor de um povo, diz a palavra, pela fé.
É a Bíblia que diz, não é um pastor que fala, diz se nós clamarmos pelo seu poder. Isso caracteriza a intensidade de um povo que ama a Deus, de um povo que reconhece os seus pecados, omissões, um povo que pede perdão, um povo que é perdoado pela rotina tão desgastante da sua vida, muda os seus costumes, larga os seus vícios e diz: é para a glória de Deus que eu vou viver. Se nós realmente queremos um avivamento, nós temos que tomar conta da nossa vida, tomar conta da nossa comunidade. Devemos estar atento à voz do Espírito que fala à igreja, e se nós ouvirmos a voz, nós devemos nos preparar. Vem mudança por aí, irmão. Se nós estamos clamando ao Senhor, eu vou dizer, coisas extraordinárias vão acontecer. Eu vou dizer, Deus vai tirar o teu povo desta vida mediana e natural e vai nos colocar sobre o piso do sobrenatural. É isso que Deus faz na vida da igreja. Talvez hoje nós celebramos mais um ano desta igreja, mas Deus está dizendo: olha, não esqueçam, eu sou o Deus de vocês. Não esqueçam que tudo que vocês têm até agora foi eu que derramei, mas há muita coisa ainda para derramar. Mas o que nós temos que fazer? Primeiro, dependa de Deus. Para de ficar achando que você tem as condições, você tem o intelecto, você tem a resposta. Dependa de Deus. A gente tem uma mania, né? Não, porque a sua igreja é rica, a minha é pobre. O nosso Deus é rico, irmão. O nosso Deus tem todo o dinheiro que nós precisamos. O que nós precisamos realmente entender é que é dele que nós dependemos. Você não depende do governo, você não depende do prefeito, você não depende dos vereadores ou de qualquer outra pessoa que diga: eu tenho autoridade. Você depende é de Deus, e Ele está aqui nessa noite. Dependa de Deus. Esse é o fundamento de uma comunidade cheia de poder. Tenha fé, dependa de Deus. Pois somente quem depende é aquele que espera a resposta. Aquele que depende diz o seguinte: olha, há uma grande obra para construir, para concluir. Há uma grande obra, e é uma grande obra. Obra é a luta. Vou fazer 23 anos como pastor da primeira igreja de Batimia. Você olha para mim e fala assim: não acredito, 23 anos com essa carinha de 18 anos. Eu sei que você está falando, mas tão novo, pastor. Eu peguei muito em marreta para quebrar a parede. Você não acredita, né? Fazer a mãozinha fininha desse pastor. Duvido. Tem foto para comprovar. Já virei muita massa lá, né, para fazer a laje. Você chega lá e fala assim: que bonito, tem mistério glorioso. Mas eu bati laje lá, irmão. E tem gente que é tão miserável que você mostra a foto e fala assim: só para tirar foto, hein, pastor? Eu falo: caia por terra agora todos os inimigos de Deus, querendo me envergonhar. Eu quero dizer que a obra não é sua, é a obra do Senhor. Não importa o tamanho que Deus te deu, Ele vai concluir a obra, porque a obra é do Senhor. Se nós nos unimos, meus irmãos, Deus potencializa a nossa fé. Então não duvide, receba a visão e diga: eu creio. Meus irmãos, dependência. Quem depende espera, quem depende sabe, tem um lugar à mesa para eu sentar. E sabe quem coloca você à mesa? É o Senhor. E você não busca o lugar de honra, Deus te coloca à mesa. Olha o texto que eu quero mencionar para você de Mateus 23:12, que diz assim: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então saiba, há um lugar à mesa que Deus vai colocar. Prepares uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A mesa está posta e o pai fala: fica tranquilo, porque há lugar na mesa para os meus filhos. Não procura um lugar, deixa Deus te levar no lugar, porque Ele sabe o melhor para você. Dependa de Deus. Avivamento ocorre
na vida de pessoas, de comunidades humildes. Essa igreja pode crescer o máximo, ou tudo que Deus derramar para crescer, mas ela vai ser sempre uma comunidade humilde. Glória a Deus. A gente não está aqui para dizer agora o nosso prédio, olha como lindo que é, olha, tira os sapatos para não sujar o carpete. Vocês estão construindo um prédio para essa comunidade. O mais importante não é o prédio, são as pessoas, porque Deus ama abençoar as pessoas. Eu creio. Um espírito de dependência. Isso faz compreender que enquanto a minha igreja, caminhar pelo caminho da emancipação, nós vamos retardar o que Deus deseja liberar sobre nós. Não ache que é sobre nós. Não pense que é sobre você. É tudo sobre Deus. Existem alguns membros da igreja que só fazem o que querem. Vocês conhecem? Eu creio que não tem ninguém aqui. É muito lá na primeira igreja. Eles escolhem o que cantar, aonde ir, até mesmo com quem se relacionar. E eu acredito que este ainda não compreendeu o texto bíblico que diz assim no Salmo 138, no versículo 6, que diz: embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, e de longe reconhece quem? Os arrogantes. Deus conhece os humildes. A gente fala assim: meu Deus, por que prospera? Porque o coração é humilde. É Deus que nos colocou nessa terra, e eu entendo, nada é nosso, tudo é dele. Quando você entrega dízimos e ofertas, Deus não está falando sobre dinheiro, nunca falou, fala sobre coração, fala sobre reconhecimento. Quando você dizima, você entrega ao Senhor aquilo que Ele derramou sobre a sua vida. Não é dinheiro, é reconhecimento, é gratidão. Foi Ele que deu. E sempre tem uns engraçadinhos que falam assim: mas isso é velha aliança, pastor. Nós estamos agora na nova aliança. Então peraí, deixa eu falar com você. Na velha aliança diz que aquele que tomasse outra mulher, ele estava pecando. Ou se dormisse com outra mulher, ele estava pecando. Mas na nova aliança fala o quê? Se olhar. Então quer dizer, meu irmão, a nova aliança estreita muito mais o nosso relacionamento com Deus. Então Deus está dizendo para você: dependa de mim, porque eu sou o Senhor teu Deus. E aí nós vamos compreender que avivamento vai acontecer em vidas humildes e dependentes do Senhor. O orgulho é um dos grandes obstáculos para que a gente cresça, para que a gente veja a mão de Deus sobre nós. O orgulho muitas vezes é incapacidade, porque nós olhamos para os bens e queremos ser reconhecidos, e colocamos os bens, o dinheiro, o valor, o sucesso como padrão. Mas Deus, Ele fala o seguinte: olha, nada nesse mundo se compara à bênção que eu tenho para liberar sobre a sua vida. Meus irmãos, somente um homem que depende permite o Espírito de Deus quebrantar a sua vida. Coração quebrantado, vida entregue no altar, é permitir que Deus molde, que Deus coloque você nas mãos e faça um vaso de bênção. É produzir assim uma vida santa e parecida com a de Cristo. O Salmo 51, versículo 17 fala o seguinte: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Um coração quebrantado é aquele que deseja estar nos pés do Pai. E em alguns dias, em alguns momentos da minha vida, eu ia para a casa da minha tia, e minha tia tinha um poodlezinho, né? Um poodle. E eu não sei, eu não tenho cachorro em casa, mas quando eu vou na casa de alguém, o cachorro gosta de mim, né? Aí, se eu fosse espírito, ia falar o seguinte: olha, deve ser a encarnação de um tio seu, né? Mas cachorro gosta de mim. E aí, de vez em quando eu acordava de madrugada, pegava a minha Bíblia e ia orar, aquele cachorro estava deitadinho lá no cantinho da casa, ele vinha e deitava nos meus pés.
E eu olhando aquela situação, parece que eu ouvia Deus falando comigo assim: quantas vezes você deita assim nos meus pés? Quantas vezes você sente o desejo de estar aos meus pés? Coração quebrantado, aquele que busca Deus, aquele que deseja Deus, aquele que acorda pela manhã, no domingo, e diz: eu vou adorar o meu Senhor, eu vou me juntar à minha igreja, porque nós vamos abalar esse bairro com o poder de Deus. Um coração quebrantado nos conduz a desejar mais do Senhor. Dependência, que gera a segunda coisa: arrependimento. Eu não quero ser igual. Quando o vento do Espírito sopra sobre nós, um vento fresco do avivamento acontece, e um grande sentimento de pecado entra na nossa vida, e nós começamos a voltar para Deus. Nós começamos a ir ao altar do Senhor chorando, com lágrimas, pedindo perdão, Pai, pelos meus pecados. Quando o avivamento acontece, há um sentimento de pecado, dizendo: eu quero me arrepender, eu não consigo viver essa vida dupla, eu tenho que olhar para Deus, viver com o Senhor e me submeter a Ele. Foi essa mensagem de João Batista, lembra, no deserto? Marcos 1, versículo 15. Na nova tradução da linguagem de hoje, diz: arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Muitos fariseus iam e ouviam João Batista com arrogância, e eles perguntavam: como que pode esse homem, que empáfia ele tem aqui no deserto, falar para nós, mestres da lei? Como que ele pode chegar a esse momento e dizer o seguinte, que nós devemos nos arrepender dos pecados, se nós somos aqueles que pregam a palavra, que estão ali na manutenção da religião? Então esses fariseus iam ao encontro de João Batista, mas não reconheciam que eram pecadores. E quando ouviam que precisavam se arrepender dos pecados, eles ficavam revoltados. Eles não queriam ouvir a palavra do profeta, mas aqueles que permitiam o agir do Espírito Santo recebiam a palavra, eram tocados profundamente e começavam a se arrepender. Deus talvez te trouxe hoje para entender o seguinte: Deus está preparando um momento de liberar um avivamento sobre esta igreja, mas nós temos que tirar os pecados que nos aprisionam. Tem muita gente aqui que está precisando ser liberta, mas o problema não é entender que eu estou aprisionado, o problema é não querer ser liberto, está entendendo? Deus quer libertar homens aqui, talvez nessa noite, de pornografia. Talvez quer libertar homens de procrastinação. Amanhã eu faço. Talvez Deus está abençoando mulheres aqui para ouvir mais e falar menos. Talvez as situações que só você sabe, mas Deus está dizendo: olha minha filha, olha meu filho, hoje eu quero te libertar, porque você é livre para viver o Evangelho que eu liberei sobre a sua vida. Arrependa-se. Nós precisamos de arrependimento, reconhecer que somos pecadores. Nós temos que ter interesse, meus irmãos, de permitir que o Espírito Santo reine em nós, reconhecermos que o pecado não agrada aos céus. Uma igreja avivada é uma igreja arrependida, que entende a sua dependência de Deus, que não coloca ou não se coloca no lugar de privilégio, pois todos nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. Avivamento é tempo de refrigério, por isso não há espaço para orgulho, para partidarismo, quem é melhor, quem vence, quem é o maior líder. O povo de Deus é tomado de grande unidade no meio de tão grande adversidade. E aí eu compreendo algo, eu creio que esta frase é minha, eu creio, não sei se é, eu acho que é minha. Eu digo o seguinte: Deus está em busca de arrependidos e não de entendidos. Vou falar de novo. Deus não está em busca
de pessoas entendidas, de pessoas que sabem todas as coisas. Deus está em busca de gente arrependida, que se coloca no seu altar e diz: Pai, perdão, eu quero estar em tuas mãos. Está entendendo? Quantas vezes a gente sabe tudo, a gente lê a Bíblia, a gente sabe a história do povo hebreu, a gente conhece o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas a gente não conhece Deus. É Deus que transforma a vida, é Deus que opera milagres em nós. Lucas 15, 7. O texto diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Está entendendo? Deus está atrás de arrependidos, irmãos, e não de pessoas entendidas. Deus está atrás de pessoas que reconhecem: eu sou pecador, eu preciso de um milagre para sair desta rotina de prisão, e eu preciso, Senhor, da Tua presença. De que nós devemos nos arrepender nesse tempo de crise. Eu separei algumas coisas do pecado, de situações que te prendem, que te colocam num momento tão difícil. Nós precisamos nos arrepender da frieza espiritual, dessa insensibilidade. Deus está falando e a gente não está escutando, não está interessado em obedecê-lo. Nós devemos nos arrepender de não estarmos fazendo a vontade de Deus. Deus talvez está tocando no seu coração, dizendo: olha, está vendo aquela sala linda que você tem? Ali é o lugar para uma célula. Talvez você está dizendo: ah, pastor, quando eu terminar a obra não termina nunca. Ah, pastor, quando eu comprar o tapete. Ah, pastor, é porque eu trabalho muito. Deus talvez está chamando hoje para você entender o seguinte: o seu trabalho é apenas a plataforma para que a glória de Deus se manifeste através de você. Não coloque obstáculos para Deus agir na sua vida. Seja sensível. Nós devemos nos arrepender de quê? Das más intenções do coração. Nós temos que liberar o coração. Para de pensar mal das pessoas. Para de ficar avaliando, criticando. Isso o mundo tem. Ajude, estenda a mão, libera o coração, diga perdão. Existem pessoas que vivem apontando os erros dos outros. Sempre tem uma palavra de crítica, você conhece? Ah, pastor, eu gostei, mas se o irmão tivesse falado naquele outro texto, era melhor. Talvez você está olhando para mim: pastor, não combinou, azul com vinho não tem nada a ver. Eu quero que você, em vez de olhar para o que está errado, olhe para aquilo que está certo. E comece a glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Ah, meus irmãos, isso muda a nossa vida. Sempre tem alguma coisa para que possamos mudar, transformar. Mas tem gente que não consegue olhar para a sua vida, para a sua família, para as suas atitudes e pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Por último, qual é a condição para o avivamento? Santidade. Você quer multiplicar? Você quer chegar naquele sonho, daquele prédio ali? Vamos nos santificar. Vamos buscar a Deus. Eu lembro que eu cresci num ambiente religioso. Desde pequenininho eu fui para a igreja, para a classinha. Meus pais me levavam todos os domingos nos cultos de oração. Eu sempre via minha mãe de joelhos pedindo: Deus, proteja os meus filhos. Eu ouvia a oração de madrugada da minha mãe, que dormia no quarto ao lado na minha casa. Mas eu também percebia que muitas pessoas dentro da igreja viviam de duas formas. No domingo eles davam glória a Deus, mas no dia seguinte eles davam glória ao diabo. Porque eles viviam falando que Deus é bom no domingo, mas na segunda-feira faziam negócios errados. Eles tinham contendas, eles falavam mal do pastor. Do pastor, gente, falar mal do pastor? Quem fala mal do pastor, né? Que coisa. Eu creio que aqui não tem ninguém que fala mal do pastor. E olha, é pecado não seguir o pastor no Instagram, gente. Bota lá. Esses dias eu fui lá, olhei lá, rolei. Os membros da minha igreja me seguem no Instagram. Eu falei: que negócio é esse?
Pega o seu celular agora, bota aí, Pastor Josadac, me segue lá, você também me segue lá. Ei, que negócio é esse? Fica seguindo um monte de gente ruim, segue gente boa. E aí eu fiquei meio incompreendido. As nossas reuniões, nós falávamos, Deus é bom, mas nos nossos negócios, nós andávamos sem testemunhar da graça de Deus. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que Deus quer um povo santo, consagrado aqui e na rua. Nós vamos sair daqui como tochas incandescentes, amém? Deus vai fazer alguma coisa ainda aqui ainda. Nós vamos sair daqui cheios dessa graça do poder de Deus, e as pessoas que tocarem vão, opa, está em choque, 220, irmão. Esse lugar nos ambienta aquilo que Deus quer liberar, e aí o pecado sai, o diabo sai, a enfermidade sai, porque Deus está presente. E se Deus está presente, meus irmãos, o diabo não tem autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças. Deus é dono de tudo. Então eu creio que quando o avivamento chega à vida da igreja, as pessoas são atraídas pelo Espírito Santo, a igreja é impelida a orar com fervor, as reuniões são cheias de vida e milagres. A salvação, a perdão entre os inimigos, pois a santidade é a identidade de um discípulo. É isso que está escrito na palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Santidade é caráter de Cristo. Santidade, meus irmãos, é mudança de vida. Somente quando nós nos santificamos é que damos a possibilidade de um avivamento espiritual. Se Deus quer fazer algo grandioso nessa igreja, Ele faz um convite, é tempo de nos santificarmos no Senhor. Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. É isso que Deus falou para Josué. Se não confessarmos os nossos pecados, se não reconhecermos a nossa arrogância religiosa, a minha igreja é boa demais. E que bom que ela é boa, mas não por arrogância. A minha igreja agora você vai ter telão de LED. Vai para lá, porque lá tem telão de LED. Tem aquário para bateria. Eu pensava que aquário era para peixe. Não fique arrogante quando as bênçãos de Deus derramar sobre a sua vida. Nunca esqueça, não é sobre você, é sobre Deus. Não é sobre nós, é sobre Deus. Nós temos que pedir ao Espírito Santo, nos santifique. Coloque em nossa memória os pecados que cometemos e não percebemos, porque há pecados que já são parceiros nossos. Então nós temos que orar assim: Pai, me faça perceber os pecados que eu não percebo. Fala, Espírito Santo, esclarece-me as atitudes de pecado que eu tenho tomado na minha vida e eu não tenho percebido. Temos que acreditar em Deus. Temos que entender que a autoridade de mudar o curso da nossa vida está nas mãos dEle. Temos que entender que é pela fé que os milagres acontecem. Nós temos que voltar para a oração, irmãos. É orando que nós crescemos, é intimidade com Deus que nós entendemos a vontade dEle. Tem gente dizendo: Pai, para onde nós vamos? E Deus fala: é só ir ao meu altar que eu falo para você, eu revelo para você. Precisamos retomar os princípios bíblicos, ler a Bíblia. Temos que crer na palavra de Deus, ela nos direciona à vontade de Deus. Precisamos de jejuar, irmãos. Se nós queremos consagração, santidade, nós precisamos voltar com jejuns, com orações. Nossas famílias, igrejas e cidade serão abençoadas. O profeta Joel diz no capítulo 1, versículo 14: decretem um jejum santo.
convoquem a Assembleia Sagrada, reúna as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Você quer avivamento? Você quer avivamento? Busque o Senhor, creia no Senhor, dependa dEle, renuncie os pecados, quebrante o seu coração. Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus. Parece que a gente vai terminar assim, né? Você fica de pé, você fala assim: eu tenho mais 30 minutos para falar ainda. Pelo menos um falou glória a Deus. Deus quer fazer algo muito especial na sua vida. Você crê nisso? Avivamento não é um processo humano, é de Deus. E Deus quer avivar a sua vida agora. Você pode deixar o Espírito agir na sua vida agora? Fecha seus olhos, fecha seus olhos.